Armínio Fraga está com medo. Nas palavras de Armínio Fraga, ele disse o seguinte: eu votei no PT, eu ajudei Lula, eu não estou arrependido, mas agora eu estou com medo. Nós vamos conversar a respeito dessa declaração de Armínio Fraga a respeito dessa questão, quando ele disse que ele está com medo. Afinal de contas, ele está com medo de quê? E o medo dele tem a ver o que com a gente? O que ele fez, no caso, apoiar Lula, apoiar o PT, tem a ver o que comigo e com você? Armínio Fraga, ele disse que está com medo. Estou com medo, não sei o que e tal, como é que é? Mas veja, vamos pensar da maneira correta. Quem é Armínio Fraga? Armínio Fraga, ele é economista, né, formado em economia, ele é banqueiro, ele já foi ministro da economia aqui no nosso país durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, lá nos anos 90. Fraga, portanto, ele não é um novato, dizer assim, não, o cara não tem experiência nenhuma, não tem conhecimento nenhum. Ele não é político, mas ele esteve envolvido ali no meio da política, cercado por raposas, e raposas mesmo, que conhecem política, inclusive conhecem Lula, conhecem o PT, porque Fernando Henrique Cardoso, que chamou ele para ser ministro, conhece muito Lula, conhece muito o PT. E no quesito matemática e economia, aí ninguém precisa ensinar nada para ele, porque, conforme eu disse, ele é formado em economia, portanto ele entende muito de números, ele entende muito de matemática e ele é banqueiro. O problema é que nada disso foi o bastante, cara. Tudo isso não foi o bastante para, no caso dele. Teve outros também, mas eu estou aqui abordando esse Armínio Fraga. Tudo isso que eu acabei de citar não foi o suficiente e ele resolveu conscientemente apostar em quem? Em um ladrão. Ele foi apostar em um bandido. Ele foi apostar em um vagabundo, em um mentiroso. Fraga, ele não tem condição nenhuma de dizer assim, olha, é que eu não sabia. Ele sabia assim. Ele sabe que Lula é mentiroso, é bandido, é canalha, é tudo. Ele não vai ter como alegar falta de conhecimento, falta de experiência, porque saber, ele sabe. Por ser um cara milionário, que possui uma conta bancária muito bem abastecida, diga-se, ele resolveu fazer realmente uma patifaria, fazer mesmo uma canalice, fazer mesmo uma vagabundagem. Ele resolveu que era bom empurrar o país lá para a beira do precipício, se lasca para lá, porque eu tenho aqui a minha conta bancária muito bem abastecida, eu tenho como a qualquer momento ele pode ir para os Estados Unidos, ele pode ir a qualquer momento para qualquer país na Europa e ficar por lá muito bem, ele, a família dele, usufruindo milhares, milhões e milhões de dólares, de reais, de euros. Pense aí no que você quiser. Ele, por uma questão patética, ridícula, imbecil, infantil, ele disse, não, esse Bolsonaro aí, todo mundo fala mal de Bolsonaro, esse Bolsonaro não vale nada, ele queimou a Amazônia, ele não sei o que lá, eu vou fazer um voto de protesto e vou apoiar a Mula. Agora, quer dizer, agora, dias atrás, nós não sabemos se ele
foi uma coisa honesta, uma coisa consciente, uma coisa pensada, ou se foi realmente patifaria. Mas agora ele dizendo que está com medo. Na minha cabeça, a impressão que eu fico é que Armínio Fraga, ele quer simplesmente lavar a biografia dele, lavar o currículo dele, lavar a história dele. E assim, eu estou com medo, ele não quer dizer eu estou preocupado com o Brasil, eu estou preocupado com as crianças, eu estou preocupado com os jovens, porque com o PT, as crianças e os jovens são os que mais vão sofrer. Vão ser aquela geração que vai ser completamente aniquilada, exterminada. Então, Armínio Fraga abrir o bico e dizer que está com medo, para mim não resolve absolutamente nada. Absolutamente nada e nada. Chega a ser patético. Se ele fosse um cara que não fosse vagabundo, patife, canalha, o que ele iria dizer é o seguinte: eu fui um idiota, eu fui um estúpido, eu votei em Lula, apoiei o PT, e agora eu já estou vendo que o panorama, o que está lá no horizonte vindo para cá, não é nada bom, e eu pretendo fazer o possível para trabalhar em prol do país, para tentar amenizar, suavizar o estrago que eu ajudei a causar. Era isso que o tal de Armínio Fraga deveria ter dito, e não falar eu estou com medo. E daí? Você tá com medo, porra? Medo? Medo, Armínio Fraga, você deveria ter tido, cara, de ter se envolvido com um bandido, de ter apoiado o ladrão, de ter apoiado o vagabundo, mentiroso. Era isso que tinha que ter tido medo, cara. O currículo de Mula, né? Na verdade, Mula ele não tem currículo, o que ele tem é uma rede de esgoto. A rede de esgoto, que é a vida daquele cara, está aqui na internet, está em tudo que é lugar, amplamente, páginas e mais páginas. O cara nunca tem como alegar desconhecimento, porque está aqui a rede de esgoto dele, a fama dele, a história absurda dele, os roubos, as patifarias, as sacanagens, o assassinato. Existem duas pessoas que eu acredito que foram parar no cemitério por conta de Mula, Celso Daniel e aquela tal da mulher dele lá. Eu esqueço direto o nome daquela sujeita lá, a tal lá que vendia Avon e ganhou 50 milhões de dólares. Se eu lembrar o nome da sujeita, eu vou colocar aqui. Duas pessoas que foram parar no cemitério e, na minha opinião, tem as patas de Mula nisso aí. Então aí, Armínio Fraga, que você deveria ter medo, cara. Não é ter ajudado bandido, canalha e vagabundo, patife, e depois vir pra cá querer pagar de bom mocinho, de santo arrependido. Olha, eu estou meio preocupado, eu estou com medo, eu não estou gostando do que eu estou vendo. Isso aí não adianta nada, porra. A essa altura do campeonato não adianta nada. Lula já está lascando com tudo antes de assumir, e a tendência é piorar. Então você dizer que está com medo, tentando se livrar e jogar essa batata quente em cima da gente, não vai nunca jamais lavar a sua história nem a sua biografia. Armínio Fraga, para mim, ele é um patife, ele é um canalha, ele é um vagabundo, ele é um ser imprestável que se vendeu o país, vendeu o futuro do país por mera e pura vaidade. Muito bem, então, meu amigo, é o seguinte, nosso vídeo de hoje é esse aí, o recado dado. Estamos aqui concluindo. Hoje, sexta-feira, hoje é dia 23 de dezembro, amanhã 24, domingo 25, Natal. Então, excelente Natal para você, bom Natal para a sua família, bom final de semana, tudo de bom para você.
curta bem, aproveite bem, enfim, tudo de bacana para você neste Natal e neste final de semana, ok? Faça a gentileza, deixa aí um gostei, se inscreva, dá toda aquela força. Até o nosso próximo encontro.